Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto e assunto que interessa diretamente ao Corinthians. O Vasco da Gama prepara uma ação no STJD contra a mudança de data da semifinal, jogo de volta, da Copa do Brasil. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer, mas o Vasco já disse o que pretende e o que fará a partir de agora. Vamos falar também sobre Ángel Romero, mais uma vez convocado para a seleção paraguaia e que deve desfalcar o Corinthians nos 2 próximos jogos. Vamos falar também sobre a compra do goleiro Hugo Souza. O presidente Augusto Melo definiu que o jogador já é do Corinthians e a negociação deve ser concretizada no dia de amanhã. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês. E a gente começa falando aqui de um assunto que envolve diretamente a equipe do Corinthians. O Vasco da Gama definiu, tá, através do presidente, do ex-jogador Pedrinho, e também do executivo de futebol, Marcelo Santana, que ingressará com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF pela mudança de data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco, desde quando soube, desde quando teve início a essas conversas, o Vasco foi contrário, assim como o Corinthians, se posicionando contra a decisão dos clubes que pediram, no caso Atlético Mineiro e Flamengo, como também foram contra quando a CBF determinou que o jogo passaria do dia 17 para o dia 20. Bom, o Vasco se baseia em 3 pontos, tá? As datas base da Copa do Brasil, elas foram divulgadas no dia 5 de janeiro de 2024. Tá? Então, conforme o regulamento da CBF, né, compete ao o departamento, né, de competições da CBF elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Tá? Perder atleta, diz aqui o regulamento, perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos clubes o direito de alterar as datas. As partes que podem pedir mudanças na data de uma partida são o clube mandante, no caso, o Corinthians é o visitante, né? A federação mandante, no caso, seria a Federação Paulista ou a Federação Carioca, tá? E o detentor dos direitos de transmissão, no caso, a TV Globo. Tá? O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes, né? Exatamente, Flamengo e Atlético Mineiro, buscando, claro, os seus interesses pessoais. Tá? O artigo 14 diz isso. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, ou, no caso, o mandante, se estabelecidas as seguintes condições: encaminhamento formal da solicitação ao Departamento de Competições pela parte interessada, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, tá? Observando-se que são consideradas partes interessadas, repito, o clube mandante, a federação mandante ou a emissora detentora dos direitos de transmissão. Então, o Vasco prepara uma ação no STJD e não descarta, inclusive, tendo uma negativa do STJD, entrar na Justiça Comum. Tá? O Corinthians ainda não se manifestou de forma oficial sobre a posição, sobre como lidará com esse assunto, se também entrará com uma ação. Eu acho que nesse caso temos que esquecer rivalidade. O Vasco, a questão Bidon, a questão do Piton, enfim, eu não vejo rivalidade nessa hora. Eu acho que nessa hora Corinthians e Vasco devem se unir, devem dar as mãos e brigarem, né, por interesses comuns.
né? Os dois estão sendo prejudicados para o benefício de Flamengo e de Atlético Mineiro. Então, o Vasco já se posicionou e fará isso, está ingressando com essa ação no STJD. O Corinthians ainda não se manifestou sobre isso. O doutor Leonardo Pantaleão, que deixou o clube hoje pela manhã, entregou o cargo, ele deixou pronto 2 documentos no departamento jurídico à disposição do clube, à disposição do presidente, a quem possa interessar lá dentro, 2 documentos prontos, dando todas as garantias sobre quais os procedimentos que podem ser tomados, leu atentamente o regulamento, ele deixou 2 documentos prontos lá no departamento jurídico. Então, qualquer um deles, o Corinthians tem bases legais, tem garantias legais para tomar aí alguma providência. E aí, você acha que Corinthians e Vasco têm que se unir nesse momento? Comenta aí. Bom, falando um pouquinho sobre campo, o presidente Augusto Melo confirmou que o goleiro Hugo Souza é do Corinthians, que está tudo certo, já tem contrato pronto, contrato assinado, que está tudo regularizado, faltando apenas o pagamento que deve ser feito amanhã, tá? Dia 1º, isso é uma cláusula que reza em contrato. Então, o Corinthians só pode fazer o pagamento a partir do dia 1º. O Corinthians jogará com o Flamengo no dia 2. Se não cair o Pix na conta do Flamengo amanhã, o Corinthians terá que pagar a multa de R$500 mil para que o Hugo Souza possa entrar em campo. No jogo que tivemos recentemente entre Corinthians e Flamengo, vitória do Corinthians por 2-1, o Corinthians teve que pagar R$500 mil. Então, se o Corinthians depositar o dinheiro amanhã, e o presidente Augusto Melo confirmou que é algo na casa dos 800 mil euros, próximo aí dos 4 milhões e 800, 5 milhões de reais aproximadamente, diz que esse dinheiro já está separado, que a documentação já está toda com o jurídico e que o torcedor pode ficar descansado que Hugo Souza é jogador em definitivo do Corinthians. Vive um grande momento, bom goleiro e, claro, eu acho que o Corinthians acerta na contratação. E você, o que é que pensa? E o atacante Ángel Romero foi convocado para a seleção paraguaia nesta segunda-feira. Tá? O atacante corintiano é presença quase que constante, né, na seleção paraguaia, não esteve na última convocação, mas voltou a ser convocado hoje pela manhã. Quem não foi convocado entre os estrangeiros foi o André Carrijo, pela seleção peruana, tá? Ele esteve presente na última Copa América, mas desta vez ainda não foi chamado pelo treinador da seleção peruana, então André Carrijo vai continuar treinando normalmente. Ainda tem Félix Torres, presença constante e titular da seleção equatoriana, e também o José Martínez, jogador que é titular da seleção da Venezuela. Esses 2 também serão convocados e, claro, ficarão ausentes durante esse período de data FIFA. O Romero, como eu falei, não vai enfrentar o Internacional porque está suspenso, ontem recebeu o 3º cartão amarelo, e também na questão da data, na volta, né, o jogo contra o Atlético Paranaense, que seria no dia 20. Olha só como prejudica o Corinthians toda essa mudança. O jogo que era dia 20 contra o Atlético Paranaense foi antecipado para o dia 17. O Romero foi convocado, então ele não jogará o jogo de volta, provavelmente ficará fora, tá? E aí, se fosse Copa do Brasil dia 17, o Romero teria condições de atuar. Então, olha como o Corinthians está sendo prejudicado neste momento. Então, tem sim que tomar todas as providências. Comenta aí à noite, 9 horas, eu tenho uma entrevista muito legal com um advogado especialista em direito esportivo e que vai falar durante 15, 20 minutinhos com a gente no máximo, tá? Porque, claro, assuntos jurídicos nem sempre são tão fáceis e gostosos de ouvir, mas ele vai falar sobre toda essa questão que envolve Corinthians, Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro, o que pode, o que não pode, quais os recursos, o que o Corinthians pode fazer, o que pode ser punido, enfim. Ele vai esclarecer tudo para a gente hoje, às 9 da noite aqui, então não perca uma grande entrevista aqui para esclarecermos todas as dúvidas sobre esse assunto. E você, claro, mande sua pergunta
para o nosso entrevistado, tá bom? Grande abraço, deixa o like, se inscreva aqui no canal. A gente se vê às 9 da noite. Tchau.